Quando olho para a trajetória das pessoas que chamam de bem-sucedidas, percebo um ponto em comum que raramente é mencionado em público. E é justamente esse ponto que quero revelar a você agora. Há algo que atravessa décadas, continentes e diferentes tipos de vida. Algo que observei tanto nas minas de carvão, onde cresci, quanto nas salas iluminadas das grandes indústrias americanas. E, se você permanecer comigo pelos próximos minutos, verá que não existe acaso quando falamos de prosperidade. Tudo obedece a uma lei tão silenciosa quanto implacável. E é por isso que o sucesso nunca foi e jamais será fruto de sorte. Mas antes que eu lhe mostre essa lei, quero que pense em uma pergunta simples. Quantas vezes você já atribuiu a vitória de alguém ao acaso? Talvez tenha dito, ele teve sorte, estava no lugar certo, conheceu as pessoas certas. Já se percebeu repetindo isso? O curioso é que, quando acreditamos que tudo depende de sorte, automaticamente nos colocamos de fora da equação. Afinal, como alguém poderia dominar algo tão imprevisível? É nesse ponto que começa a prisão mental da maioria. Elas acreditam que o destino está contra elas antes mesmo de dar um passo. Recordo-me de uma experiência marcante da minha juventude, quando eu ainda tentava entender por que alguns prosperavam enquanto outros afundavam na miséria. Certo dia, entrei na pequena pensão onde morava e encontrei um homem chorando sozinho na mesa. Ele trabalhava duro, mas acabara de perder o emprego. Sentou-se comigo e repetiu várias vezes: "Nunca tenho sorte." E pela primeira vez, percebi como essa crença destrói uma pessoa por dentro. Ele não via possibilidades, apenas azar. Naquela noite, senti algo que misturava compaixão e inquietação, como se estivesse presenciando um naufrágio silencioso. E compreendi que o maior fracasso não nasce da pobreza, mas da convicção de que nada pode ser feito. Foi justamente por causa desse desconforto interno que aceitei, anos depois, o desafio inesperado de entrevistar Andrew Carnegie. Ele era o homem mais rico de sua época, dono de uma fortuna que, convertida para valores atuais, ultrapassaria muitos bilhões de dólares por extenso. Lembro-me do instante em que entrei em sua sala ampla, com estantes que subiam até o teto, iluminada por uma janela enorme que fazia brilhar o metal polido de sua escrivaninha. Eu era apenas um jovem repórter com roupas simples, tentando esconder o nervosismo, mas Carnegie olhou para mim com uma serenidade que me fez sentir como se estivesse diante de alguém que carregava a chave de uma porta invisível. Ele me perguntou algo que mudou o rumo de toda a minha vida. Você acredita que existe uma fórmula para o sucesso que qualquer pessoa pode aprender? Essa pergunta ecoou dentro de mim como um trovão silencioso. Percebi ali mesmo que os homens que prosperam não são guiados por sorte, mas por princípios que se repetem com precisão matemática. E Carnegie, interessado em provar isso ao mundo, me lançou a tarefa de estudar esses princípios. E é esse ponto que quero revelar nesta primeira parte. Não existe acaso para quem entendeu que o sucesso é construído a partir de um propósito definido. Observe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem sem direção, esperando que aconteça algo mágico? Quantos passam anos reclamando, dizendo que não nasceu para isso, sem perceber que é justamente essa crença que os mantém parados? O medo é uma força real, e ele paralisa mais vidas do que a pobreza, a falta de oportunidades ou os contratempos. E por que esse medo é tão poderoso? Porque a maioria teme falhar, teme a crítica, teme não ser boa o suficiente. E quanto mais teme, mais acredita que apenas um golpe de sorte poderá salvá-la. Mas a verdade é outra. O medo é vencido não pela coragem repentina, mas pela clareza de um propósito e pela disciplina do hábito. Quando digo que posso provar em 5 minutos que o sucesso não depende da sorte, estou afirmando isso com base em décadas de observação.
Vi homens que nada possuíam construírem impérios porque se recusaram a aceitar a ideia de destino cego. E vi outros, cheios de talento, afundarem porque acreditavam ser vítimas de forças que não podiam controlar. A diferença jamais esteve nos recursos, mas na mentalidade. O sucesso é como uma locomotiva, lento no início, pesado, difícil de arrancar, mas irresistível depois que ganha velocidade. Você já sentiu que está sempre começando e nunca chegando a lugar nenhum? Já sentiu que a vida parece andar em círculos? Isso não é azar. Isso é falta de tração, falta de direção, falta de compromisso com um propósito claro. E é por isso que afirmo: a vida muda quando você muda a crença que está por trás das suas decisões. Você não é fruto de sorte. Você é fruto daquilo que decide fazer repetidamente. Quando começamos a questionar a falsa ideia de que o sucesso é privilégio de poucos, algo muito poderoso acontece. Descobrimos que a mente humana, quando disciplinada, é capaz de criar circunstâncias que muitos confundem com sorte. E é aqui que a maioria tropeça. Não por incapacidade, mas porque foi condicionada desde cedo a acreditar que o mundo é movido por forças aleatórias e não por decisões conscientes. Você já percebeu como quase todos dizem: se eu tivesse mais sorte, minha vida seria outra? Quantas vezes você mesmo já pensou isso diante de um fracasso ou de uma frustração? Costumo observar o comportamento das pessoas comuns, aquelas que atravessam o dia acreditando que basta trabalhar duro para que tudo dê certo. Mas eu aprendi desde cedo que trabalho sem direção não leva ao progresso, leva ao desgaste. O que realmente gera resultados extraordinários é unir esforço com intenção. E é exatamente nesse ponto que muitos se sabotam, vivem ocupados, mas não vivem orientados. Passam anos repetindo tarefas, indo para o mesmo trabalho, esperando que algum golpe de acaso mude suas vidas. Mas como algo pode mudar se nada é mudado? Foi durante minhas entrevistas com centenas de homens e mulheres bem-sucedidos, em uma época dominada por fábricas, locomotivas e indústrias emergentes, que percebi um padrão tão forte que praticamente saltava diante dos meus olhos. Pessoas de êxito têm clareza e lutam por ela. Pessoas que fracassam acreditam em sorte e esperam por ela. Não é curioso como, quanto mais alguém espera pelo destino, menos destino tem? Lembro-me de um homem que conheci em Chicago enquanto estudava os princípios fundamentais do êxito. Ele era um vendedor que batia de porta em porta carregando uma maleta gasta. Seu talento era mediano, sua instrução era limitada, mas havia algo nele que chamava a atenção. Todos os dias, antes de bater a primeira porta, ele repetia para si mesmo a mesma frase: hoje, a minha persistência vale mais que qualquer negativa. Havia dias em que ele era rejeitado 10 vezes seguidas, e mesmo assim, continuava. Anos depois, encontrei-o novamente. Agora dono de uma pequena empresa que empregava dezenas de pessoas. Enquanto conversávamos, ele riu e disse: sempre acharam que eu tive sorte. Nunca entenderam que sorte é apenas a recompensa teimosa de quem se recusa a parar. E é nesse momento que quero fazer uma pausa breve para falar diretamente com você. Se até aqui este conteúdo está ajudando a abrir seus olhos para algo maior, clique no gostei e inscreva-se no canal. Esse simples gesto é o que permite que este trabalho continue existindo, crescendo e alcançando mais pessoas. É como colocar lenha na fogueira. Sem isso, a chama se apaga. E se você acredita que conhecimento transforma vidas, então você entende por que isso é importante. Agora, prossigamos. Porque há algo que quero que você compreenda profundamente. O mundo nunca foi gentil com quem espera demais. O destino sempre favorece quem age. As pessoas que prosperaram no século passado, aquelas que entrevistei e estudei incansavelmente, tinham uma característica em comum que mudaria completamente sua perspectiva sobre sucesso.
Elas já se sentiam responsáveis por tudo o que acontecia em suas vidas. Mesmo quando algo parecia injusto, elas jamais recorriam à desculpa da sorte. Em vez disso, perguntavam: o que devo aprender com isso? Qual é o próximo passo? Como posso transformar este obstáculo em oportunidade? E sabe qual é o maior segredo escondido por trás desse comportamento? Ele dissolve o medo, dissolve o peso da dúvida e, principalmente, destrói a sensação de impotência que corrói milhões de pessoas. Porque no instante em que você assume responsabilidade total por sua vida, você deixa de ser vítima e passa a ser criador. E quando você age como criador, muita gente olhará para seus resultados e dirá: ele teve sorte. Mas eu lhe asseguro, não existe sorte capaz de sustentar o sucesso de longo prazo. Apenas princípios fazem isso. E já que falamos de princípios, permita-me compartilhar um episódio da minha própria vida que mudou completamente minha compreensão sobre determinação. Em meados da década de 20, eu enfrentava um período de profunda escassez. Meus livros não vendiam bem, os discursos diminuíram e o dinheiro que eu conseguia era tão pouco que eu mal podia me alimentar adequadamente. Um dia, completamente esgotado, sentei-me na beira da cama e me peguei imaginando se talvez eu não fosse, afinal, apenas mais um homem tentando desafiar a sorte. A dúvida me feriu profundamente. Mas naquele exato instante, lembrei-me das palavras de Andrew Carnegie no dia em que nos conhecemos. A maioria desiste quando está a poucos passos do ouro. Fui tomado por uma mistura de orgulho, vergonha e determinação. Levantei-me. Passei horas caminhando pelas ruas, repetindo para mim mesmo: se existe uma lei para o sucesso, eu vou encontrá-la. Nem que eu precise dedicar toda a minha vida a isso. E com essa decisão, algo se transformou dentro de mim. Não ganhei dinheiro no dia seguinte. Não recebi nenhuma ajuda inesperada. O que ganhei foi mais valioso. Ganhei tração. A partir daquele momento, tudo o que fiz teve direção. Eu deixei de ser vítima de circunstâncias e passei a ser autor da minha própria biografia. É essa mudança interna que transforma a vida de qualquer pessoa. É esse movimento invisível que o mundo chama de sorte, quando na verdade é apenas o fruto inevitável da decisão interior de nunca mais aceitar uma vida conduzida por acaso. Quando começamos a enxergar o sucesso como consequência direta das nossas decisões e não como obra do destino, algo extraordinário acontece. Percebemos que a vida deixa de ser uma loteria e passa a ser uma construção. E é exatamente aqui que muitos tropeçam, porque a maioria prefere acreditar em sorte do que aceitar a responsabilidade de moldar a própria existência. Afinal, é mais fácil culpar o acaso do que admitir que precisamos mudar hábitos, pensamentos e atitudes. Mas deixe-me lhe contar algo que aprendi observando centenas de pessoas ao longo de décadas. Ninguém tropeça no topo da montanha. Cada conquista tem raízes profundas, invisíveis e quase sempre dolorosas. E talvez você já tenha sentido isso. Já teve a impressão de que todo o esforço que faz não leva a lugar algum? Já se viu cansado, repetindo rotinas, trabalhando duro, mas com a sensação de estar correndo sem sair do lugar? Pois saiba de uma coisa: esse é o terreno onde muitos desistem e onde poucos decidem continuar. E é justamente essa diferença de postura que o mundo interpreta como sorte. Eu aprendi isso observando figuras públicas do passado, entre elas um homem que transformou completamente o cenário industrial norte-americano antes de 1970, Henry Ford. Ele é frequentemente lembrado como o homem que teve sorte de revolucionar o automóvel. Mas quem conhece sua história sabe que sua trajetória foi marcada por falhas, tentativas frustradas, rejeições e até zombarias públicas.
O curioso é que, mesmo diante de tantos fracassos, ele permanecia convicto de algo, que sua visão era maior que qualquer obstáculo. E foi essa convicção, e não sorte, que abriu as portas para a indústria moderna. A primeira vez que ouvi Ford dizer, durante uma das nossas conversas, que o fracasso é apenas a oportunidade de começar de novo com mais inteligência, senti algo quase desconfortável. Aquela frase era tão simples e ao mesmo tempo tão profunda que me atingiu como um golpe direto no peito. Foi nesse momento que entendi. Pessoas extraordinárias não esperam que as circunstâncias melhorem. Elas melhoram a si mesmas até que as circunstâncias não tenham escolha além de ceder. Mas conforme o critério que sigo, não voltarei a mencioná-lo daqui para frente. Agora, deixe-me trazer essa reflexão para você. Quantas vezes você recuou diante de um problema porque acreditou que aquilo era um sinal de que não era para você? Quantas vezes se convenceu de que era melhor aceitar o que tinha em vez de arriscar o que poderia ser? E mais importante, quantas vezes atribuiu ao azar aquilo que, na verdade, era apenas falta de continuidade? As pessoas temem a dor da persistência, mas sofrem infinitamente mais com a dor da desistência. E esse medo silencioso, esse medo que todos nós carregamos, é responsável por roubar mais sonhos do que qualquer crise, qualquer governo, qualquer falta de oportunidade. E para que você compreenda isso profundamente, permita-me compartilhar uma experiência pessoal que trago até hoje marcada na memória. No início dos anos 30, logo após dedicar anos inteiros ao meu trabalho mais ambicioso, eu enfrentei a fase mais dura da minha vida. Meu livro, que mais tarde se tornaria um dos mais comentados do século, estava engavetado, rejeitado repetidas vezes. Minha família vivia com recursos tão escassos que era impossível fazer planos para a semana seguinte. Houve uma noite específica em que me sentei na sala escura da casa, sem energia elétrica por falta de pagamento, e ouvi o som da chuva batendo no telhado com um ritmo quase triste. Minha esposa dormia e eu fiquei ali, sozinho, perguntando a mim mesmo se todo o sacrifício valia a pena. O desespero tomou conta do meu peito de um jeito que torcia o estômago. Mas no meio daquele silêncio, me veio à mente uma frase que ouvi de um dos homens mais bem-sucedidos que já entrevistei. Quando tudo parece perdido, é porque você está sendo empurrado para frente. Aquela frase acendeu algo dentro de mim. Não era a sorte que me tiraria daquela situação, era a fé absoluta na minha missão. Levantei-me, respirei fundo e decidi que, custasse o que custasse, eu continuaria. E foi essa decisão silenciosa, solitária e sofrida que mudou o rumo de tudo. Anos mais tarde, aquele mesmo livro que quase destruí por desespero se tornaria uma das maiores referências de desenvolvimento pessoal da história. Percebe? O mundo só vê o brilho, nunca vê o preço. Chama de sorte aquilo que custou noites de angústia. Chama de destino aquilo que exigiu coragem. Chama de acaso aquilo que exigiu persistência. E quero reforçar algo que poucos entendem. O sucesso tem menos a ver com talento e muito mais a ver com disciplina emocional. Enquanto a maioria desiste nos primeiros sinais de dificuldade, aqueles que prosperam permanecem firmes até que o mundo se curve à sua determinação. E aqui está o ponto central desta parte. Nada muda enquanto você continuar esperando por algo externo. Mas tudo muda quando você decide, profundamente, mudar por dentro. A vida responde a movimentos internos com eventos externos. À medida que avançamos nesta jornada, quero que você perceba algo que a maioria nunca enxerga. O sucesso começa muito antes de qualquer conquista visível. Ele nasce na mente, cresce no hábito e só depois aparece no mundo material. E é aqui que tantos se enganam, porque enxergam apenas o resultado final, a casa conquistada, a independência financeira, a carreira sólida.
e ignoram completamente o que sustenta tudo isso por dentro. Por isso, chamam de sorte, porque não entendem as raízes invisíveis que dão origem à árvore. E talvez você já tenha vivido essa sensação em silêncio. Já olhou para alguém que prosperou e pensou: por que ele conseguiu e eu não? Já sentiu aquela mistura de frustração e dúvida, como se algo dentro de você perguntasse se existe de fato um caminho para quem não nasceu com oportunidades? Ou talvez se tenha perguntado quantas portas mais você terá de bater até que alguma finalmente se abra. Esses questionamentos fazem parte da caminhada. Eu os conheci de perto. Mas deixe-me lhe revelar algo que descobri após décadas de estudo. A diferença entre quem conquista e quem fica pelo caminho não está na inteligência, nem no talento, nem na educação formal. Está no domínio da própria mente, na capacidade de controlar emoções quando tudo parece perdido, na habilidade de transformar medo em movimento e dúvida em disciplina. Porque, acredite em mim, não existe avanço verdadeiro sem enfrentar suas próprias sombras. Certa vez, em Nova York, conheci um jovem jornalista que sonhava em ser escritor. Ele me procurou dizendo que queria transformar sua vida, mas que não tinha a sorte de conhecer as pessoas certas. Observei-o com atenção e percebi que seu problema não era a falta de contatos, era a falta de convicção. Ele escrevia apenas quando se sentia inspirado e desistia nos dias em que se achava incapaz. Havia talento, mas não havia constância. E a constância, essa palavra simples e subestimada, é o que separa homens comuns de homens extraordinários. Lembro-me de ter lhe dito algo que ficou marcado em sua expressão. Você não precisa de sorte. Precisa se tornar o tipo de homem que continua mesmo quando a sorte não vem. Ele ficou em silêncio por um tempo e naquele dia fez uma promessa a si mesmo: escrever todos os dias, sem exceção, por 1 hora. Anos depois, recebi uma carta sua contando que havia publicado seu primeiro livro e que as pessoas diziam que ele teve sorte. E ele riu ao escrever. Eles não viram os dias em que escrevi com febre, com fome e com medo. É por isso que afirmo: o mundo vê o brilho, mas não vê o peso, e você precisa decidir em qual lado deseja estar. E já que falamos sobre caminhos difíceis, deixe-me compartilhar uma experiência pessoal que mexeu profundamente comigo. Uma lembrança que, mesmo tantos anos depois, ainda carrego com emoção. Em uma época em que viajava para dar palestras e entrevistas, recebi a notícia de que um dos meus filhos perdera completamente a audição. Eu me senti atingido por uma dor tão grande que me faltaram palavras. Senti raiva, medo, impotência. Passei noites acordado, olhando para o teto, perguntando à vida por que aquilo tinha acontecido. Aquilo abalou cada crença que eu tinha sobre minha missão. Mas havia uma pequena centelha dentro de mim que se recusava a morrer. Uma voz que dizia: se existe um princípio que sustenta o êxito, ele precisa funcionar justamente quando tudo desmorona. E foi essa centelha que me fez agir. Comecei a conversar com meu filho todas as noites, mesmo sabendo que ele não podia ouvir. Escrevia bilhetes, tocava seus ombros, estimulava cada sinal, cada gesto, cada expressão. Passei semanas, meses, anos insistindo nessa comunicação silenciosa, acreditando que, de alguma forma, sua mente encontraria caminhos que seus ouvidos não podiam usar. E não demorou para que isso acontecesse. Ele desenvolveu uma sensibilidade extraordinária para vibrações, para leitura labial, para nuances emocionais. Tornou-se um jovem brilhante, capaz de se comunicar e compreender o mundo com uma profundidade rara. Aquilo me ensinou algo que jamais esqueci. Limites existem apenas até que alguém se recuse a aceitá-los. A dor que senti naquela época me quebrou por dentro, mas também me reconstruiu. Transformou-me em um homem mais resiliente, mais sensível.
e, principalmente, mais convicto do poder da mente humana. É por isso que lhe digo, o sucesso não nasce de facilidades, nasce de enfrentamentos. Nasce de momentos em que você acredita que não vai suportar, mas ainda assim continua. Nasce da sua capacidade de sofrer sem se entregar, de persistir sem garantias, de agir mesmo com medo. E aqui vai um ensinamento poderoso. A mente humana, quando agrupada em um propósito definido, cria oportunidades que impressionam até aqueles que não acreditam em nada além do acaso. Mas talvez você esteja se perguntando como transformar essa força interna em resultados reais. Como fazer isso quando a vida insiste em me desafiar? Agora que você compreende que o sucesso nasce muito antes de aparecer para o mundo, chegou o momento de conectarmos tudo isso em algo prático, direto e transformador. Porque não basta saber que o sucesso não é sorte. Você precisa sentir isso na pele, enxergando como cada pensamento, cada gesto e cada decisão plantam sementes que mais tarde se tornarão resultados. E aqui está a verdade que poucos admitem. A maioria falha não por incapacidade, mas por falta de direção. Caminham, mas sem destino. Trabalham, mas sem propósito. Lutam, mas sem clareza. E quando a vida lhes devolve exatamente essa confusão, chamam de azar. E talvez você se veja nesse espelho. Já acordou em dias nos quais a rotina parece pesada demais? Já olhou para as contas, para os compromissos, para os desafios e se perguntou se realmente existe um caminho para você? Já sentiu que, apesar de dar tudo de si, o mundo insiste em lhe devolver pouco? Essas dúvidas são humanas, universais, e não tem nada a ver com falta de talento. Tem a ver com estrutura mental, tem a ver com a forma como você organiza seus pensamentos, suas emoções e seu foco. Por isso quero guiá-lo para algo crucial, a definição de um objetivo claro. Em todas as minhas entrevistas, conversas e estudos com homens que alcançaram feitos grandiosos antes de 1970, observei um padrão que jamais falhou. Cada um deles sabia exatamente o que queria, não aproximadamente, não mais ou menos, não algo vago que pudesse ser interpretado de várias maneiras. Eles tinham uma imagem nítida, quase palpável, daquilo que desejavam conquistar. E essa imagem mental se tornava a bússola que guiava suas ações. Quando você não sabe para onde vai, qualquer obstáculo parece grande demais. Mas quando sabe exatamente onde deseja chegar, até as maiores dificuldades se tornam apenas degraus. E você avança, não porque tem sorte, mas porque tem direção. E é nesse ponto que muitos tropeçam. Deixam suas emoções os comandarem. Deixam o medo paralisar, a dúvida atrasar, a ansiedade consumir. E assim começam a acreditar que o universo os escolheu para fracassar. Mas a verdade é que ninguém nasceu para perder. Ninguém veio ao mundo para viver limitado, pequeno, resignado. O que define o rumo da sua vida não é destino, mas decisão. Eu mesmo aprendi isso da forma mais dura. Houve uma época, muito antes de meus livros viajarem o mundo, em que fui convidado a palestrar para um pequeno grupo de empresários. Era um evento simples, realizado em um salão antigo, em uma época em que eu ainda lutava para ser ouvido. Aquele dia, eu acordei tomado por um sentimento profundo de desalento. A noite anterior havia sido especialmente difícil. A comida era pouca, as contas estavam se acumulando e eu me perguntava se minha missão fazia algum sentido. Carregava um peso no peito que parecia um bloco de pedra. Cheguei ao local tremendo por dentro, mas decidido a cumprir meu dever. Quando comecei a falar, notei que um dos homens da plateia tinha o rosto abatido, quase desesperançado. Ele me olhava como se quisesse acreditar em alguma coisa. Qualquer coisa que pudesse salvá-lo de sua própria ruína emocional. Em determinado momento,
Compartilhei um ensinamento sobre como a mente humana cria caminhos mesmo onde não há trilhas visíveis. Enquanto eu falava, vi lágrimas discretas escorrerem pelo rosto daquele homem. Ao final, ele se aproximou, apertou minha mão com força e disse: "As suas palavras foram a única coisa que impediu que eu desistisse de tudo hoje." Aquilo me atingiu como um golpe emocional. Saí daquele salão com os olhos marejados, sentindo algo diferente, quase sagrado. E percebi, naquele exato momento, que minha missão não era sobre eu me sentir forte ou confortável. Era sobre estender a mão àqueles que caminhavam às cegas. Aquele dia mudou minha vida. E mudou porque eu decidi aparecer mesmo sem forças. Não foi sorte, foi decisão. Isso me leva ao ponto mais importante de todos. Você não precisa esperar se sentir pronto para começar. O mundo recompensa ação, não intenção. E por isso quero lhe propor um único desafio, o único de todo este conteúdo. Um desafio simples, mas poderoso, capaz de alterar profundamente o rumo da sua vida se você o levar a sério. Durante os próximos 7 dias, quero que você dedique 15 minutos todas as manhãs para visualizar com clareza absoluta o que deseja conquistar. Não vagueie. Não imagine por alto. Escolha um objetivo, apenas um, e veja-o com detalhes. Veja onde você estará, como se sentirá, que tipo de vida estará vivendo. Permita-se acreditar totalmente nessa imagem, ainda que pareça distante. E logo após visualizá-la, escreva em um papel uma única ação prática que você poderá realizar naquele dia para aproximar-se desse objetivo. Apenas uma ação, mas que seja concreta, possível e executável. Se você cumprir esse desafio com disciplina, sem falhar um dia sequer, perceberá algo surpreendente. Seu cérebro começará a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Suas ações começarão a ganhar propósito. Seu corpo reagirá de forma diferente. E aquilo que antes parecia sorte começará a se manifestar de maneira tão natural que você ficará espantado. Porque a sorte não é mágica. É foco somado à ação consistência. E lembre-se, não importa de onde você veio, mas para onde está disposto a ir. A vida não entrega seus tesouros aos distraídos. Ela recompensa aqueles que ousam querer, ousam acreditar e ousam agir, mesmo diante do medo. Você acaba de entender, de forma profunda, emocional e prática, porque o sucesso jamais foi sorte. Ele é escolha, ele é construção, ele é disciplina, e eu estarei esperando você no próximo vídeo.